Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o vídeo vai dedicar à análise de dois recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito do agravo de instrumento, um dos recursos que sofreu bastante alteração pelo Código de 2015 e o STJ vem interpretando, conformando a forma adequada de sua interpretação, e é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Então, aquela pequena pausa tradicional para buscar um café, enquanto roda a vinheta. Logo após nós trataremos, sem mais delongas, desse assunto. Até mais. Bom, senhores, conforme adiantado, nós vamos tratar aqui da interpretação que o STJ vem dando em julgados recentes a respeito do agravo de instrumento. Antes disso, uma pequena compreensão, muito en passant, noções gerais a respeito do agravo de instrumento no novo Código para que a gente possa compreender esses julgados. A primeira relevante compreensão a respeito do agravo de instrumento no Código de 2015 é que o CPC de 2015 ele empreendeu a uma modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias. O que significa isso, senhores? Bom, o agravo de instrumento, ele no Código de 73, era o recurso cabível para a impugnação de toda e qualquer decisão interlocutória. O que é decisão interlocutória? Decisão interlocutória é aquela decisão proferida no meio do procedimento. Interlocus, inter de meio, locus de procedimento. Decisão interlocutória é aquela decisão que não põe fim ao procedimento, ao processo ou à fase do procedimento, porque esta é a definição de sentença. Artigo 203, parágrafo 1º. Sentença é o pronunciamento judicial decisório que põe fim ao processo ou à fase do procedimento. Então, toda e qualquer decisão judicial que não põe fim ao processo é, portanto, decisão interlocutória. No Código de 73, como eu afirmei ainda há pouco, toda e qualquer decisão interlocutória era impugnável por meio do agravo de instrumento. E no Código de 2015, essa lógica mudou. No Código de 2015, nós falamos em uma modificação no regime de preclusão das decisões interlocutórias. Então, a lógica do Código de 2015 é que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis. Nós somente vamos falar em agravo de instrumento das decisões interlocutórias que constem no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Fala-se, portanto, que o artigo 1015 ele possui um rol taxativo. Nas hipóteses previstas no artigo 1015, as decisões interlocutórias proferidas no processo são impugnáveis de imediato por meio do agravo de instrumento. Se decisão interlocutória proferida no processo não estiver no artigo 1015, nós vamos impugnar esta decisão por meio da apelação. Acontece que a apelação é o recurso cabível. Tradicionalmente, a apelação é o recurso cabível para impugnar a sentença. O novo Código ele fez essa modificação no regime de preclusão. Com o novo Código, algumas decisões interlocutórias são impugnáveis pelo agravo de instrumento, aquelas que estão no artigo 1015. As demais decisões que não estejam nesse rol taxativo são impugnáveis por meio da apelação. E nós encontramos isso no artigo 1009, parágrafo 1º. Então, a lógica do Código é que as decisões interlocutórias proferidas no processo que não estejam no artigo 1015, elas são impugnáveis, mas não são impugnáveis de imediato, instantaneamente pelo agravo de instrumento. A parte, portanto, deve suportar
os efeitos daquela decisão, até que sobrevenha a sentença e somente com a prolação da sentença a parte vai poder impugnar da sentença por meio da apelação e também das decisões interlocutórias que vão de encontro aos seus interesses. Então essa é a modificação no regime de preclusão que foi empreendida pelo novo Código de Processo Civil, muito por conta de uma estruturação de um procedimento que se desenvolva de forma mais dinâmica, por conta do princípio da oralidade do processo civil, e decorre do princípio da oralidade a irrecorribilidade de imediato dos atos. A ideia é fazer o processo prosseguir de forma mais dinâmica e a parte vai impugnar tudo de uma vez no final do processo. Quando ela for impugnar a sentença por meio da apelação, ela aproveita e impugna também eventuais decisões interlocutórias que vão de encontro aos seus interesses, proferidas no processo. Bom, isso por enquanto é o suficiente, uma visão geral para a compreensão desses julgados. Em primeiro lugar, por meio do RESP 1.679.909 do Rio Grande do Sul, deu-se uma interpretação extensiva do artigo 1015, inciso 3º. Segundo o artigo 1015, inciso 3º, são impugnáveis por agravo de instrumento de imediato decisões interlocutórias que digam respeito à instituição do juízo arbitral. O caso concreto posto a julgamento não tratava da instituição de um juízo arbitral. A parte discutia, no caso concreto, eventual nulidade de uma cláusula de eleição de foro. Então veja, são questões diferentes. Por uma interpretação literal do artigo 1015, inciso 3º, eventual decisão a respeito do juízo competente, a parte alegou por meio de uma contestação no novo código. A alegação de incompetência não se dá mais por meio de um procedimento autônomo, se dá em preliminar de contestação, está lá no artigo 336, 337. A parte alegou a incompetência do juízo por abusividade da cláusula de eleição de foro. Da decisão que não acatou esta alegação, ela agravou de instrumento e o tribunal não aceitou o agravo. Ela foi para o STJ e o STJ, por meio desse julgado, afirmou que as decisões sobre o juízo competente devem ser incluídas na interpretação do artigo 1015, inciso 3º. Pela sua literalidade, o dispositivo fala da instituição do juízo arbitral. O STJ fez incluir ali também, na interpretação, as decisões interlocutórias que versem sobre juízo incompetente, a incompetência do juízo. A fundamentação do STJ se deu no fato de que a instituição do juízo arbitral e de eventual cláusula de eleição de foro se dão por meio de negócios jurídicos processuais. E as normas que tratam da proibição, da restrição ao acesso à justiça quando da instituição do juízo arbitral, e também a norma que trata sobre o juízo incompetente tem a mesma ratio, definir, portanto, de imediato o juízo natural. Então, o STJ fez uma interpretação extensiva no artigo 1015, inciso 3º, muito por conta do que existe lá no artigo 64, parágrafo 3º, a afirmação de que o juiz deve decidir imediatamente a alegação de incompetência. Então, esses dois dispositivos, tanto a previsão original, interpretação textual, a instituição do juízo arbitral, tanto a interpretação extensiva do STJ, as decisões interlocutórias sobre o juízo competente, têm a mesma ratio, têm o mesmo fundamento, a definição, desde logo, com prioridade, de qual seja o juízo natural. Então, muita atenção. O STJ fez incidir no inciso 3º algo que ali não está escrito. Bom, por meio do recurso especial 1.694.667, Paraná,
o STJ deu uma interpretação extensiva também, uma interpretação extensiva, desta vez, senhores, ao inciso 10 do artigo 1015. Qual é o objeto, a previsão textual do artigo 1015, inciso 10? Cabe impugnação por agravo de instrumento das decisões interlocutórias que concedam, que modifiquem ou que suspendam efeito suspensivo nos embargos à execução. Então, aqui a temática é a atribuição aos embargos à execução de efeito suspensivo. De acordo com o artigo 919 do CPC, os embargos à execução não têm efeito suspensivo de imediato. Ou seja, enquanto a parte está discutindo, os embargos à execução são formas de defesa do executado. Enquanto o executado está discutindo a legitimidade da execução, os atos executivos de constrição patrimonial podem ser concretizados em paralelo, porque não tem efeito suspensivo. Mas a parte pode solicitar, 919, parágrafo 1º, e o juiz pode, portanto, conceder. O que diz o artigo 1015? Se o juiz conceder, se o juiz retirar ou se o juiz modificar a extensão do efeito suspensivo, cabe agravo de instrumento. Qual foi a interpretação extensiva que o STJ fez? A lei não tratou da hipótese em que o juiz nega a solicitação de efeito suspensivo. Então, o STJ empreendeu uma interpretação extensiva para fazer incluir no artigo 1015, inciso 10, também a possibilidade em que a parte solicitou o efeito suspensivo e o juízo não concedeu. Então, se a parte solicita o efeito suspensivo e o juiz indefere, segundo o STJ, isso não está escrito textualmente no inciso 10, mas segundo o STJ, pela própria lógica do sistema, a parte poderia agravar de imediato, porque o seu patrimônio estaria suscetível a uma constrição patrimonial. Portanto, senhores, muita atenção. É o que eu sempre tenho dito. Na lógica do modelo pós-positivista e da lógica do neoconstitucionalismo, a atividade do judiciário ela se dá em complementação à atividade do poder legislativo. Daí a gente fala, portanto, em um direito comum, um direito feito em comunhão de esforços entre o legislativo e o judiciário. O judiciário tem uma insigne função no pós-positivismo, que é a concretização das normas jurídicas. O judiciário interpreta de forma definitiva os ditames abstratos. Ao concretizar e aplicar em um caso concreto, principalmente o STF e o STJ, por meio dos artigos 102 e 105 da Constituição Federal, atribui-se sentido à Constituição Federal pelo STF e à norma infraconstitucional pelo STJ. E não podemos esquecer que o Código de Processo Civil é uma lei ordinária, uma legislação infraconstitucional, portanto, compete ao STJ a definição do seu real sentido e alcance. Muita atenção, portanto, nem tudo que está a saber lei hoje em dia, ser um exímio conhecedor de texto de lei, infelizmente, não é suficiente. Hoje em dia, nós devemos acompanhar diuturnamente as manifestações dos tribunais, especialmente do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional, o que nos interessa mais de perto é a legislação processual. Nesse caso, a interpretação do Código de Processo Civil, interpretações extensivas ao inciso 3º e ao inciso 10 do artigo 1015, que trata do cabimento do agravo de instrumento. Então, espero que tenha sido proveitoso para o senhor, espero que tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Então, gostaria de pedir para que vocês deem um joinha no vídeo para ajudar a divulgação, se inscrevessem em nosso canal do YouTube, curtissem a nossa página do Facebook e ajudassem compartilhando aí o vídeo e a informação para divulgar e ajudar a continuação da propagação dessa informação de qualidade, de um conhecimento jurídico gratuito para os senhores. Forte abraço e até a próxima.